Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para falar sobre um tema super relevante que é a bioética. Queria começar agradecendo ao convite que foi feito pelos acadêmicos do Centro Acadêmico de Biotecnologia da USP. Muito obrigada por me chamarem para essa palestra. Eu espero que vocês gostem. Para quem não conhece, meu nome é Samaira, eu sou advogada e eu venho pesquisando esse tema da biotecnologia e também dos direitos e deveres envolvendo essa área super promissora. Então, como eu coloquei aqui para vocês, eu sou mestra e doutoranda em propriedade intelectual e inovação pelo INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e hoje a gente vai falar então sobre bioética. Mais um pouco da minha apresentação pessoal, né? Quem eu sou e por que eu vou falar sobre esse tema. Eu sou advogada de formação, eu me formei em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, que fica no Paraná. Eu também sou pesquisadora, né? Como eu me apresentei, eu fiz mestrado e hoje estou concluindo o doutorado. Eu sou empresária, eu criei uma empresa e fundei uma empresa na área de propriedade intelectual e inovações, que chama Lumier. Eu também sou professora nessa área de propriedade intelectual e eu também ministrei algumas disciplinas relacionadas à biotecnologia marinha. E também sou palestrante. Eu atendo aí a convites como esse, que foi feito pelo centro acadêmico, e sempre estou aí propondo novas discussões e novas temáticas também. E qual que é a minha ligação com essa área de biotecnologia, né? Como eu, da área do direito, fui me aproximar de uma área tão específica como a biotech? Tudo começou quando eu fiz iniciação científica. Eu estava no terceiro ano do curso da graduação em Direito e um professor de Direito Empresarial me fez um convite para ingressar aí nessa vida de pesquisadora e tentar auxiliar ele a resolver um problema que tinha na universidade, porque esse professor, ele também coordenava a agência de inovação da nossa universidade. E um professor de microbiologia havia feito uma pesquisa de pós-doc e ele tinha alterado uma substância e o coordenador da agência sabia que existiam umas normativas específicas para quando algo da biodiversidade tinha sofrido algum tipo de alteração. Só que o professor ele não sabia quais eram essas normativas, que regras deveriam ser seguidas para solicitar uma patente oriunda então dessa biodiversidade que tinha sido acessada e modificada. Foi então que eu entrei nessa vida de pesquisa para dizer o caminho das pedras, né? Que tipo de lei deveria ser seguido, quais eram os caminhos, desde a solicitação de uma pesquisa para iniciar até o depósito de uma patente com uma invenção obtida após essa pesquisa. Então, eu comecei essa pesquisa, ainda era uma medida provisória que regulamentava a lei. E após eu concluir, então, minha iniciação científica, né, entregar o meu artigo, veio um projeto de lei e logo esse projeto já foi aprovado e mudou tudo. Esse é o problema do direito, né? Às vezes tem isso, não é tão comum, mas eu fui surpreendida por essa situação, que realmente foi muito rápido entre a propositura do projeto e a mudança da lei. E eu tinha duas escolhas. Uma, abandonar aquela temática e sentir que eu já tinha feito a minha contribuição enquanto pesquisadora. E a segunda era continuar pesquisando para falar o que havia sido modificado com a nova lei, né, que foi conhecida como Lei da Biodiversidade Brasileira. E eu escolhi a segunda opção. Então, eu fiz disso o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso do curso de Direito. Eu falei especificamente sobre a Lei de Acesso à Biodiversidade, o que havia modificado da medida provisória até essa nova lei e quais eram os caminhos, né, jurídicos, né, que deveriam ser seguidos para uma pesquisa envolvendo biodiversidade se transformar em uma inovação e até ter um produto no mercado.
E ao finalizar o meu trabalho de conclusão de curso, eu percebi que essa área realmente era muito promissora. Então, eu resolvi que eu queria entender mais e também dessa área que eu havia me aproximado, da propriedade intelectual. Por isso, eu busquei essa qualificação, né, e acabei fazendo o mestrado no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Eles têm uma academia de pós-graduação, mestrado e doutorado, ambos na modalidade profissional, e eu vi ali uma oportunidade porque eu queria ter uma formação específica para atender a pesquisadores como vocês, que eu imagino que estão assistindo esse vídeo, porque eu acho que vocês já fazem muito em ter que pesquisar e gastar suas energias em algo tão bonito e tão específico. Então, eu decidi que eu precisava auxiliá-los, porque eu acho que ninguém tem que saber fazer tudo, né? Cada um na sua caixinha, e eu senti que eu precisava dar suporte a profissionais da biotecnologia. Então, por isso, eu fiz a minha propositura, né, do meu projeto de pesquisa de doutorado, no qual eu resolvi focar em um tipo de biotecnologia que é a marinha. Então, a biotech oriunda do mar. Então, nisso, eu fiz o meu projeto de mestrado e, ao finalizar, né, o mestrado, eu pude perceber, assim, ter um overview sobre realmente a relevância da biotecnologia marinha, todo o potencial contido dos recursos encontrados no mar, e eu percebi também que havia assim certos gaps legais, né, que a legislação não dava conta de dar todas as respostas necessárias para quem utilizava os recursos marinhos. Por isso, eu resolvi seguir a minha pesquisa e evoluir a nível de doutorado. E no doutorado, além de observar a situação, o meu dever aqui enquanto doutoranda é fazer proposições. E as minhas proposições estão relacionadas com transferência de tecnologia. Então, eu busco falar sobre como transferir tecnologia envolvendo a biotecnologia marinha. E aí eu entro também não só na lei nacional, mas eu olho de uma esfera, de uma perspectiva internacional. E essa temática é muito relevante, inclusive, no atual momento que nós estamos vivendo, porque nós iniciamos a década oceânica, né, nesse ano de 2021, e está sendo incentivado debates sobre essa temática, tudo que envolve o oceano. E também existe um documento que está sendo elaborado para que todos os países acordem sobre os usos do mar nos limites além das jurisdições nacionais. Então, esse é um pouco do tema que eu venho pesquisando. E o que eu venho falar para vocês aqui hoje, neste vídeo, é sobre a biotecnologia roxa. E eu encontrei aqui uma definição deste ATP que eu achei interessante, né? Que a biotecnologia roxa, então, ela se refere a abordagens de questões filosóficas, éticas e legais da biotecnologia, como o depósito de patentes e a propriedade intelectual. Mas antes de falar de bioética, nós precisamos falar sobre o que é ética. Então, ética seria um conjunto de valores morais de um grupo ou de um indivíduo. E essa palavra ética, ela vem do grego ethos e significa caráter, disposição, costume, hábito. E também é um sinônimo de moral, que é do latim mores. E parte dessa filosofia é responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo então a essência das normas, valores, prescrições presentes na realidade social. E a bioética, o que é então a bioética? Bios, né, vida do grego, mais ética, seria então a ética prática. Então, um campo de estudo que seria multi ou transdisciplinar, que engloba a biologia,
a medicina, a filosofia, o direito, ciências exatas, ciências políticas e o meio ambiente. Então, é um ramo de estudo que estuda então essas implicações éticas em relação à manipulação da vida. Tem um outro conceito de bioética que eu achei bem interessante, que diz que a ciência que tem como objetivo indicar os limites e finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar valores de referência que são racionalmente proponíveis e denunciar os riscos das possíveis aplicações. Por isso, não podemos falar em bioética sem mencionar os princípios. A bioética tem 4 princípios principais, que seriam os mais relevantes, né, da bioética. O primeiro deles é da beneficência. Esse princípio diz que a bioética, né, ou melhor dizendo, o que utiliza, né, a bioética ou a biotecnologia, ela deve servir ao benefício da humanidade. Então, esse é o princípio da beneficência. A não maleficência é realmente o oposto. Então, o que é desenvolvido através da biotecnologia não deve causar mal, porque se causa mal, não deve ser desenvolvido, tá? Então, deve seguir esse princípio. Autonomia, que as pessoas sim têm que ter autonomia sobre a sua vida, sobre o seu corpo, e é muito importante saber desse princípio quando você entra em alguns temas específicos da bioética, como a gente vai mencionar aqui para frente, tá? E princípio da justiça. Esse princípio é assim basilar, né, do direito, o princípio da justiça. Então, a justiça envolve vários valores morais e éticos, né? O que é possível, o que não é possível, o que é correto, o que é incorreto. Quando a gente fala de uma área que tem múltiplas possibilidades. Então, o que é justo e o que é injusto para você ter acesso à vida ou a novas possibilidades de vida. Alguns temas da bioética, que seriam os mais conhecidos, né? Seria temas que envolvem o médico e o paciente, né? Aqueles limites, até que ponto que o médico pode intervir e acordar com a decisão do paciente em querer certo tratamento, em querer se curar, ou temas até mais graves, como direito à vida, né? Envolve também a questão de cientistas e cobaias, até que ponto que pode ser ministrado o medicamento, a pessoa aceita, né, participar de um estudo clínico, ou ainda questões mais polêmicas, como aborto, né? Até que ponto é permitido a interrupção da vida. Utilização de células tronco embrionárias. Esse tema também é super relevante, porque quem estuda essa área da biotecnologia sabe das potencialidades contidas em células tronco. Porém, tem essas questões também, até que ponto é possível utilizar células tronco embrionárias ou ainda armazenar. Outro tema também muito polêmico da bioética é eutanásia e suicídio assistido. Esses limites sobre a vida, né? Quem pode definir e impedir a vida através de um suicídio, né? Ou da eutanásia. E também direito dos animais, tá? E um outro tema, que é a minha área específica de atuação, seria a propriedade intelectual. Propriedade intelectual, eu não venho aqui falar de conceitos, né, o que seria, mas eu achei relevante trazer para vocês essas divisões, porque quando falam em propriedade intelectual, muitas pessoas pensam que é uma coisa só, porém ela se divide em propriedade industrial, direitos autorais e proteção sui generis. A área que é mais voltada para a biotecnologia
é patentes, porque a gente fala de inovações, muitas vezes, né? Ou criar algo do zero, né? Que realmente não existia, ou melhorias técnicas, funcionais de produtos ou processos já existentes. E patentes, né? Não vou aqui adentrar muito nessa temática, mas uma pergunta muito comum que muitos estudantes fazem: é obrigatório você ter uma patente? E eu já começo explicando que nada impede que o resultado de uma invenção ele seja usado no mercado sem ter feito um depósito, uma solicitação de uma patente no INPI. Porém, desde que não infrinja direitos de terceiros, porque se uma terceira pessoa depositou aquela patente e você quer utilizar, aí não é possível, tá? Mas a patente, então, ela confere ao titular o direito de impedir terceiros não autorizados que utilizem aquela invenção sem o seu consentimento. Então, aqui eu já falo um pouquinho sobre os direitos conferidos ao detentor de uma patente, previsto no artigo 42 da lei da LPI, né, que é a Lei da Propriedade Industrial. Qual que é o direito, então, que é concedido a quem tem uma patente? É o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar um produto ou processo patenteado. Eu falo rapidinho sobre alguns aspectos socioeconômicos de uma patente. Então, o que é uma patente? Né? Seria um acordo entre o Estado e o inventor, uma pessoa legitimada. E o Estado, o que ele faz? Ele te concede uma exclusividade temporária, tá? A patente tem um período de tempo e, fim daquele prazo, teoricamente, não pode ser prorrogado. Temos uma exceção, na verdade, mas eu não vou entrar aqui nesse mérito. E qual que é a troca, né? O que o inventor precisa fazer para ter concedido, então, essa exclusividade temporária? Divulgar como ele chegou naquele produto ou processo. Então, se ele divulga, se ele expõe, o objetivo seria esse, tá? E quais são os benefícios para quem inventou, né? O inventor daquela patente? Proteger, então, o investimento feito em pesquisa e desenvolvimento, ter um retorno financeiro, comprovar que foi uma tecnologia desenvolvida por ele, excluir terceiros do mercado, limitar a concorrência, ter um maior poder de negociação e comercialização de seus produtos, a questão do marketing e também ter uma licença, uma receita por um licenciamento. Já alguns benefícios para o Estado que concede a patente, ele tem então uma fonte de dados para indicar o grau de desenvolvimento tecnológico e econômico, acompanhar também a evolução tecnológica, porque uma vez que você conta como você chegou àquela tecnologia, o Estado pode então acompanhar como se desenvolveu aquela tecnologia. Identificar também tendências e detentores das tecnologias e evitar que novas invenções permaneçam em segredo, porque se fica em segredo, não é possível que haja melhorias, que outras pessoas possam utilizar sem aquelas que puderam realmente comprar. Então, isso estimula o desenvolvimento de novas tecnologias ou o aperfeiçoamento das que já existem. E aqui, só rapidamente, alguns requisitos para você solicitar uma patente. Existe duas modalidades de patente, tá? Patente de invenção, que precisa dos requisitos de novidade, ser algo novo no mundo todo. Ter atividade inventiva significa que a pessoa não era algo já da natureza, mas realmente ela teve uma concepção originária daquela criação. A aplicação industrial que possa ser reproduzido em larga escala, né, numa escala industrial, por exemplo. E é diferente de uma patente modelo de utilidade, que é uma nova forma ou disposição, uma melhoria funcional de algo já existente. Então, solicita um ato inventivo a partir do que já existia
e também que seja passível de uma aplicação industrial. E eu trago aqui uma questão bem importante relacionada à biotecnologia, que é o artigo 18, que ele fala o que não é patenteável. E um dos incisos, não, o inciso primeiro fala, né, o que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde pública. Isso tudo está relacionado à ética, né? Por isso que é importante discutir sobre esse tema. O que é contrário à moral? O que são os bons costumes? E o que é ordem e saúde pública? E também essas questões de substâncias, matérias, mistura de qualquer espécie, modificação de propriedades físico-químicas e também quando você transforma um núcleo atômico não é passível de proteção. Bem como aquilo que eu comentei com vocês, se for um ser vivo, no todo ou em parte, exceto os transgênicos que atendam aqueles três requisitos. E a biodiversidade, pessoal. Biodiversidade é muito importante porque o Brasil ele detém essa grande biodiversidade natural e cultural. Então, é importante ressaltar também essa questão de debates bioéticos envolvendo a nossa biodiversidade. Porque existem problemas relacionados com o meio de produção, essa busca pelo lucro, né, uma busca desenfreada, e também o manejo adequado da natureza em determinado ecossistema. Com isso, temos alguns desafios a enfrentar, como são os casos de biopirataria, né, que é a utilização desses recursos de forma inadequada, muitos conflitos éticos, né, da utilização desses recursos, usos da biotecnologia. Até que ponto você pode usar até aquela tecnologia, né? Esses limites envolvendo a ética. Então, esses são alguns desafios, tá, relacionados a esse tema da bioética. Eu queria mais uma vez, então, agradecer aqui aos acadêmicos de graduação do curso de Biotecnologia da USP pelo convite para falar sobre bioética. Eu deixo aqui, então, os meus contatos para quem se interessou pelo assunto ou ainda por alguma dessas áreas de atuação que eu manifestei aqui que eu atuo. Então, meu nome é Samaira Siqueira Santos, eu sou CEO da Lumier Propriedade Intelectual. Eu deixo aqui o site da nossa empresa, eu convido vocês a acessarem, a gente produz muito conteúdo relacionado a essa área. Nosso perfil aqui no Instagram, Lumier PI, perfil no Facebook, no LinkedIn vocês também encontram por Lumier Propriedade Intelectual. E muito obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado.